Boa noite a todos. Boa noite, professora Cirlei, tudo bem? Boa noite. Então, com um pouquinho de atraso, porque parece que a internet hoje está judiando da gente, mas vamos lá, né? Então, o nosso tema hoje, tema da nossa live, lembrando, nós estamos fazendo uma série de lives tratando aí de comportamento humano, de home office, e hoje o nosso tema é sobre timidez. Muitas pessoas se classificam às vezes como tímidas, para às vezes se esconder, para não assumir responsabilidade. É isso mesmo, professor Shirley? Digamos que, às vezes, a timidez acaba sendo uma forma de você justificar algumas dificuldades que as pessoas têm. Então, veja bem, quando nós falamos sobre eu sou tímida ou eu sou tímido, eu estou colocando uma classificação em mim. Mas, às vezes, nós nem fomos pesquisar o que a gente está dizendo quando a gente é tímido ou tímida. E será que realmente as pessoas são tímidas? Eu tenho trabalho há 30 anos com a oratória e nessas pesquisas com a oratória, para a oratória, que desemboca em várias situações do comportamento humano, o que eu noto, e por isso eu estou aqui hoje falando com vocês sobre o que é timidez, que me legitima, é ter todas as turmas, a maioria das pessoas buscando os cursos, treinamentos, atendimentos, para trabalhar e dizendo que são tímidas. Mas aí a gente pergunta para as pessoas, professor, você é tímido? Acho que não. Não é? Acha? Ó. Acha? Isso é uma provocação. Aham. Você é tímido, professor? Não. O professor não é tímido. Pergunta se eu sou tímida? Não, eu não sou tímida. Agora, quando a pessoa diz, eu sou tímida, e aí você pergunta para ela, por que você é tímida? É porque eu tenho medo de falar em público, ou porque eu tenho medo de me expor, aí eu tenho medo de estar no meio de pessoas, de atividades sociais que envolvam muita responsabilidade. Então, olha, eu tenho medo, aí outros, eu tenho vergonha, aí eu fico muito inseguro quando vou falar em público ou quando preciso fazer alguma coisa que envolve público. Então, veja, o que a pessoa está dizendo? Ela é tímida ou ela tem medo, dificuldades, ansiedade, tensão, nervosismo? E é sobre esses aspectos que nós vamos falar. Desmistificar o que é ser tímido é fundamental, é o primeiro passo, é compreender o que é a timidez e o que não tem nada a ver com a timidez, para que a gente possa fazer as nossas escolhas. Se vamos continuar usando a timidez como uma desculpa para não enfrentar os nossos medos e as nossas dificuldades, ou se vamos partir para a fase 2, que é o quê? Trabalhar, treinar, desenvolver habilidades que possam vencer as dificuldades que aparentemente estão por aí. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aliás, né, professor? É sobre isso que nós estamos falando a semana inteira. Segunda-feira nós abrimos as nossas atividades com uma entrevista na Rádio Mais, aonde nós conversamos sobre esse tema. Nós estamos com uma enquete no Facebook, procura lá, Cirlei Machado Maciel Intrépides ou Intrépides Desenvolvimento e participa da nossa enquete. Nós estamos perguntando para as pessoas, você é tímida? Tímido? Por quê? Deixa lá seu comentário. A partir dessas enquetes, nós fazemos toda uma pesquisa e desenvolvemos artigos, desenvolvemos materiais que poderão ajudar as pessoas. Me diz uma coisa, eu li uma reportagem essa semana de um psicólogo comentando que com esse processo do distanciamento e as pessoas ficarem em casa, algumas pessoas podem se aproveitar disso para, digamos assim, justificar ou até reforçar esse sentimento que elas dizem de timidez. O que você acha disso? Convenhamos que esse momento é bem legal para quem tem medo de enfrentar o público, tem dificuldade de contato social, tem dificuldade de se expor. Convenhamos, professor, para essa categoria, ficar em casa, trancado, sozinho, é tudo de bom. Não coloca nem a cara pela janela. É óbvio, mas aí nós não estamos lidando com uma situação, e aí é importante também frisar, que uma situação que já está nessa condição já exige até um atendimento
e um acolhimento diferenciado dessas pessoas. Por quê? Porque quando nós falamos que uma pessoa ela não é tímida, mas ela pode, através dessa desculpa de querer arrumar esse pretexto para se esconder, ela já está acenando que tem alguma coisa errada com ela. E aí, o que nós precisamos frisar? A comunicação humana, ela é uma condição do ser humano. Nós precisamos dessa comunicação. Nós precisamos interagir, nós precisamos trocar as nossas ideias. É gostoso estar no meio das pessoas, conversando, interagindo, vendo as pessoas. Então, se eu já estou nessa condição de adotar a timidez como um recurso, uma ferramenta para eu me esquivar das minhas responsabilidades e até de lidar com os meus medos e insegurança, convenhamos que nós temos, e aí é essas pessoas que é o foco da nossa atenção. Por quê? Porque aquele que diz que é tímido, como na enquete, eu andei lendo algumas coisinhas já. Na enquete, muitas pessoas, e nos cursos, nos treinamentos e nos atendimentos, muitas pessoas dizem, eu sou tímida, mas eu encaro, eu enfrento. Ou, eu já fui tímida, mas não sou mais. Então, o que aconteceu com essas pessoas, então? Qual foi o milagre que aconteceu para elas? Elas deixaram de ter aquelas características? Não, o que elas fizeram? Elas fizeram um enfrentamento do problema. Então, se você que está ouvindo a gente está nessa categoria de se esquivar, se esconder, com medo, até de enfrentar, é você que a gente quer em nossos treinamentos. É você que a gente quer atender. Até porque, professor, nessas condições nós precisamos fazer um histórico da vida dessa pessoa. O que pode estar acontecendo, quem está nessa situação já, é que tem bloqueios e traumas que criaram essas situações. Então, nós precisamos investigar um pouco mais a fundo o que levou a pessoa a desenvolver essa situação. E por que é importante levar em consideração esses bloqueios e esses traumas? Porque esses bloqueios e traumas, se não trabalhado, ele é um círculo vicioso. Gera medo, a pessoa tem que enfrentar, de alguma forma ela tem que enfrentar. Se ela está na faculdade, ela tem que fazer perguntas, ela tem que participar de seminários. Se ela é forçada na empresa a fazer alguma apresentação e ela não vai bem, o que vai acontecendo? É um círculo de experiências negativas, mais bloqueios, mais traumas, mais insegurança, mais e mais e mais. Se não interromper esse circuito em algum momento, realmente pode chegar a um ponto de desenvolver as chamadas fobias sociais, que é as crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. São algumas coisas que a gente tem que ficar atento para poder não chegar a esse ponto de desenvolver essas situações, de chegar a essa situação tão perigosa para a saúde mental das pessoas. A nossa live, nós colocamos uma pergunta. Você é tímido ou intimidado? Aí talvez algumas pessoas tenham ficado meio confusas com essa história. Existe diferença? Faz parte da estratégia. Sim. Você é tímido ou foi intimidado? Vamos pensar. Quais são as características de uma pessoa que não é tímida? Professor, me ajuda. Ela não é tímida. Quais as características que ela tem? Quando a gente diz assim, essa pessoa não é tímida. Ela é despachada. Você diz que você não é tímido. Então, o que você é? Você é despachado, professor? Nem tanto. Um pouco reservado. Peguei ele. Você é reservado. Mas você disse que você não é tímido. Olha aqui, ó. Lá vai, hashtag fica a dica. Ele é reservado, mas ele não é tímido. E aquela pessoa que então, que você falou, professor, ela é despachada. O que é esse despachado? Despachado, pensa, tem gente que, como diz na linguagem hoje, né? Tem gente que chega causando. Chega no ambiente e é como se assim, né? Como se acendessem holofotes, explodisse purpurina e cheguei. Eu entendo assim, uma pessoa despachada às vezes é um pouco isso.
ou não? Nós temos dois tipos de pessoas. Aliás, nós temos três, mas a gente ouve falar muito em dois. E esse aqui é um problema sério para compreender se você foi tímido, se você é tímido, se foi intimidado. Veja bem, nós temos pessoas extrovertidas, as consideradas chamadas também despachadas, comunicativas, interativas, a que chega abalando, a que adora aparecer. Tem um monte de conotações para essas pessoas, mas elas são extrovertidas. É fácil ver uma pessoa extrovertida. Não é ou não é, professor? Exatamente. Ela está sempre no meio de pessoas, ela está sempre conversando, ela está sempre interagindo, ela fala para fora, ela mexe com as mãos, entende? Essa é uma pessoa extrovertida. Aí nós temos em contrapartida as pessoas introvertidas. Qual é a característica das pessoas introvertidas, professor? O contrário da extrovertida. Elas são mais calmas, falam mais baixo, compassadamente. Ela tem um outro ritmo, pessoal. Ela tem uma outra forma de se portar. Ela é uma excelente comunicadora. Ela tem uma excelente performance em grupo. Só que ela tem o jeito dela de ser. O que aconteceu? Nós vivemos, na nossa cultura, a ditadura do extrovertido, professor. Posso fazer uma pausa aqui? Alguém deu um puxão de orelha em nós agora. O que aconteceu? Deixa eu perguntar aqui, deixa eu procurar porque... Pera lá. Ai. Foi a Antônia Barião. Que era? Cadê a máscara, professora? Você lembra, professor Rui? Nossa, é que nós estamos em casa. Nós estamos em casa, gravando essa live em casa. E como nós moramos juntos, dormimos juntos, vivemos juntos, a gente imagina que... A gente se dá o direito não de, durante precisamos. a live, de não usar máscara. Mas tomamos todos os cuidados. E aliás, boa pergunta, Antônia, desculpa. Porque realmente já é consenso que em todas as atividades públicas, né, saindo de casa, há necessidade de usar a máscara. Por quê? Porque você está se protegendo, mas também está protegendo o outro. Então há necessidade de fazer isso. Ah, mas eu só vou usar máscara então quando eu encontrar uma outra pessoa? Não. Aliás, a máscara pode ser inclusive usada pelas pessoas que se dizem tímidas para se esconder. Olha aí uma estratégia. Mas não é essa a razão. Nós estamos numa situação complicada, né, da pandemia, da transmissão, que ainda há muita informação e ainda algumas coisas não são completamente 100%, mas a gente tem que tomar cuidado, então. Mas em casa a gente faz isso. Claro, quando nós saímos, nós usamos, voltamos. O calçado que a gente usou na rua não usa dentro de casa. Se a gente passou muito tempo fora, já não fica mais com a mesma roupa. Tem toda a razão, Antônio. Tem que tomar os cuidados, sim. E foi excelente você cobrar para que a gente pudesse dar esse hashtag Fica Dica. Fica em casa e lá fora usa máscara. Sempre. Voltando. Ou continuando, né? Ou continuando. Nós temos, então, nós estávamos falando da característica do extrovertido e da característica do introvertido. Muito bem. Isso não tem nada a ver com timidez. Mas não tem. É um perfil, é um estilo, é uma forma de funcionamento seu. Agora, quando nós olhamos, aí vem o segredo. Quando nós olhamos uma criança com características mais introvertida, que gosta de ficar mais na dela, que gosta de fazer atividade, ela não tem problema de socialização. Ela tem preferência em fazer algumas coisas, mas com grupos pequenos ou sozinha. Isso também tem que ficar esperto. Quando a criança só quer trabalhar sozinha, só quer ficar sozinha, também não é normal. Precisa analisar essas questões todas. Outra coisa, de que criança nós estamos falando? Nós estamos falando de uma criança com 4, 5, 6 aninhos. Aquele bebê que demonstra para você não gostar, não quero, não vou, chora quando vê alguém estranho, ele não pode ser considerado ainda uma criança, um bebê tímido. Por quê? Porque não se nasce tímido. Não se nasce. Nasceu 2 bebês. Dá para dizer que esse vai ser tímido e esse não vai ser tímido? Não. É porque um chora mais, ele não é tímido, o outro chora menos. Não é essa relação. Aquele que é calado, que não chora, é tímido. Aquele que escancara, põe a boca no mundo. Não.
Por que a criança chora? Ela chora manifestando e expressando um desconforto. Então, imaginamos, o meu bebê nasceu, eu chego com o meu bebê, tranco ele dentro do quarto, fico com ele dentro de casa, ele não vê ninguém, ele não interage com ninguém. Como que esse bebê vai fazer e se comportar quando ele vê alguém que não é o da família, que não é quem cuida dele? Ele tem um estranhamento. Então ele tem um desconforto. Isso não tem nada a ver com timidez. Agora, você já viram aqueles bebês que o pai que nasce, o pai e a mãe já leva para a reunião, já leva para o baile? Já viu criança dormindo no baile debaixo da mesa dos pais? Muitas vezes, né? Sabe? Ou festas de aniversário, às vezes, né? Que é de adulto. Então, está mais associado, professor, a essas condições, a forma como nós estamos tratando, educando e administrando a existência dessa criança no meio social. Então, veja bem, chegou ali, na fase dos 3, 4 aninhos, que ela começa a falar, ela começa a interagir, já é uma fase que também pode entrar a escola na jogada, você começa a perceber que essa criança está muito isolada, ela não interage. Primeiro, não é por uma questão de timidez. Essa criança está sendo influenciada, essa criança está sendo incentivada, tem atividades próprias para a característica dela. E um detalhe importante aqui, quando o papai e a mamãe, que um dos dois vivenciaram uma vida de timidez, quando percebe que teu filho está indo no mesmo caminho, essas pessoas sabem o sofrimento que isso causou para elas. Elas tendem a querer tirar o filho daquela condição. E aí vem o quê? Teatro, música, dança, enche a criança de atividades para poder expor a criança. Veja bem, se não é o perfil dela ser dessa maneira, você não está ajudando, você está criando bloqueios e traumas. Ao passo que se nós observarmos qual é o perfil dela, o que ela gosta de fazer, ela pode, ao invés de fazer teatro, adorar tocar música, um violino, adorar fazer desenhos. E aí você está respeitando o perfil dela, ao mesmo tempo em que ela pode interagir dentro dos interesses, dos desejos dela, respeitando a característica, a personalidade, o temperamento dessa criança. O que muitas vezes não compreender a timidez faz com que as pessoas acabam partindo por ações que, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando e prejudicando as pessoas. Então, nós temos o introvertido e o extrovertido. Quando nós vamos procurar um emprego, professor, você abriu o jornal procurando emprego, você encontra o que lá? Procura-se tímido. Nunca. O que está escrito? Precisa-se de pessoas extrovertidas, comunicativas, interativas. Tá vendo a encrenca? Então, você vai fazer um currículo, professor. Você vai escrever no teu currículo: sou introvertido, sou tímido. Sou tímido ou sou introvertido. Ou sou introvertido. Então, eu quero... Se você escrever, você não vai ser empregado. Você não vai ser selecionado. Talvez já crie aí um bloqueio. Eu quero aproveitar isso que estou falando agora, professor Celicim. Quais as vantagens e desvantagens, tanto de um quanto de outro? Existe vantagem e desvantagem de um e de outro? Claro, se a gente pensar na questão do senso comum e da cultura, o extrovertido está 100 anos luz na frente. E olha o problema. Não é que ele tenha só vantagem. Não. É que, vamos dar um exemplo. Mesmo que ele tenha dificuldade, o extrovertido tem dificuldade. Ele também precisa passar por treinamento. Porque você já viram aquelas pessoas que falam demais? Já viram aquelas pessoas que não deixam o outro falar, que cortam o outro no meio? Já viram aquelas pessoas que querem aparecer sempre numa empresa? A gente enfrenta muito isso, professor, nos trabalhos de coaching, não é verdade? É uma forma de se esconder? Claro. Eu chamo dos tímidos às avessas. É aquele que tem dificuldade, mas ele não assume essa dificuldade por algum motivo, por alguma crença que ele já estabeleceu que ele tem que esconder essa questão. Então aí ele começa o quê? Fazer de tudo para aparecer. Mas esse aparecer não é algo adequado, não é assertivo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Já tiveram uma reunião de trabalho onde demorou para todo mundo se acalmar, ou a sala de aula. Demorou para todo mundo se acalmar, colocar todo mundo em ordem para iniciar um trabalho. Estamos prontos para começar um trabalho. E aí vem o quê? O extrovertido e solta aquela piada inadequada.
Todo mundo entreolha e fala, meu Deus, lá vem. E vem. É ele. Ele também precisa ser treinado, porque apesar de ter facilidade, ele não está usando essa facilidade para construir uma imagem positiva, uma imagem social positiva. Ele está, às vezes, gente, é sério, às vezes ele vira um bode expiatório da turma. Tudo vai contra a situação que ele vive ali. Então, nós também precisamos trabalhar o extrovertido para que ele aproveite esse instrumental, ou analisar se realmente é a característica dele, ou se também não está se escondendo atrás dessa suposta extroversão para não enfrentar dificuldades que são internas. E aí pode ter certeza que aí nós estamos entrando num campo bem complicado, que é dos traumas, dos bloqueios, das experiências que a pessoa teve, que geraram crenças limitantes, que acaba criando essas situações inadequadas. Mas ainda assim, professor, o extrovertido aparece. Ele está ali, sendo julgado, sendo criticado, sendo isso, sendo aquilo, mas ele está falando, ele está aparecendo. O que acontece com o tímido? Que o introvertido na nossa cultura é igual ao tímido. Olha onde é que nasce o tímido. Então, se eu vejo uma pessoa introvertida, ao invés de caracterizá-la como introvertida, é mais fácil dizer que ela é tímida. Porque na nossa cultura, introvertido é sinônimo de tímido. E aí começam a nascer os problemas. Aí alguém colocou na minha cabeça que eu sou tímida. E o pior, eu acreditei. E aí, as minhas dificuldades que poderão ser transformadas em habilidades treinadas, desenvolvidas, acabam o quê? Sendo escondida atrás dessa incapacidade. Porque, olha como é diferente. Eu fui intimidada de eu sou tímida. Eu sofri um processo de intimidação de eu sou tímida. Quando nós chegamos ao ponto de dizer eu sou tímida, eu estou aceitando. Eu estou trazendo toda essa carga negativa de preconceitos, de experiências negativas aí, eu estou trazendo como se fosse responsabilidade única e exclusivamente minha. E aí aonde a gente nota as pessoas fugindo da situação para evitar enfrentar a situação. Professora Cirlei, boa noite, Eliane, que está nos acompanhando pela live aí, mandou um comentário. Boa noite, Gisele Maria Marcondes. A Gisele mandou uma questão aqui bem interessante, olha. Eu vou ler, tá, Gisele? Daí a professora Cirlei vai comentar sobre isso. Então, minha filha tem 3 anos e meio, já frequenta a escola, porém recebi na avaliação final que ela é tímida pelo fato de não participar ativamente das brincadeiras com os colegas. Ela gosta de fazer tudo sozinha em casa, também demonstra pouca aceitação para visitas, mesmo sendo parentes. Ela é introvertida, tem características de introversão. O que você pode fazer com ela? Verifica as atividades, como é o nome dela? Gisele. Gisele, verifica as atividades que ela gosta de fazer. Se ela está sozinha, ela está fazendo o quê? Ela está desenhando? Ótimo. Ela está sozinha, ela está fazendo o quê? Ouvindo música? Ótimo. O que ela está fazendo quando ela está sozinha? E aí, Gisele, coloca ela para fazer música, se o interesse dela é música, numa escola de desenhos, para que ela possa fazer desenhos, levar na escola para mostrar para os coleguinhas, para a professora, porque isso vai desenvolver o lado que ela está apresentando, que é um perfil, um estilo dela, um temperamento, uma personalidade dela, ao mesmo tempo que a partir das recompensas e do reconhecimento que ela vai ter pelas coisas que ela faz, ela vai se soltando, ela vai interagindo e vai trazendo novos elementos e construindo novas relações. Esse é o problema dos rótulos. Eu ver uma criança com esse perfil, essa característica, veja, nem o termo correto foi usado. Porque no máximo terá que chamar ela de introvertida, jamais de tímida.
E aí, se você for uma mãe encucada, porque ou o pai ou a mãe já viveu isso, lembra que eu acabei de falar? Você vai querer que a tua filha viva todo o sofrimento que você sofreu ou que o papai sofreu? Nunca. Nós vamos querer salvar essa criança. E aí, não respeitando o limite e não respeitando a identidade dessa criança, a essência dessa criança, o que vai acontecer? Você vai gerar mais bloqueios, mais traumas e mais problemas para a criança. Então, é interessante essa tua pergunta, Gisele. Deixa eu abrir um parênteses aqui que eu vi o professor José Carlos Moraes, lá da Uninter, também está nos acompanhando. Oi, professor. A gente trabalhou durante um certo tempo juntos, tá? Gisele, então assim, eu sou professora, a gente fala professora Shirley e professor Rui, porque nós somos professores, né? E nós somos professores há mais de 30 anos. E não julgando quem fez essa avaliação da sua filha, por favor, não é isso, mas aí eu falo a partir da minha experiência como professor. Às vezes, há a tendência de alguns de nós educadores olharmos a criança, olharmos o adolescente, olharmos o jovem e colocarmos algumas características a partir de alguns comportamentos de sala de aula. E veja, é importante observar essas características, esses comportamentos? Mas daí você dizer assim, olha, assim é complicado. Eu olharia com um pouco de cuidado, como foi a professora Shirley falou. Observa em casa, observa como é que ela se comporta, né? E claro, a gente pensa assim, ela está num processo de formação ainda, né? Ela tem toda uma formação ainda, uma carreira ainda acadêmica para a gente observar o desenvolvimento dela. A gente tem que tomar cuidado com essas rotulações em determinadas fases, porque ela pode correr o risco de carregar isso para a vida inteira. E aí, eu quero fazer o gancho com uma próxima questão, professora Shirley, que é assim, nós trabalhamos com análise comportamental. De que maneira, não é o caso da sua filha, Gisele, tá? Não dá. Boa noite, a Rosemary. Olha aí quem entrou. Oi, Rose, psicóloga aí para ajudar aí. Olha, seja bem-vinda, Rosemary. Dê suas contribuições aí para a gente também, tá? Como é que a análise comportamental pode nos ajudar nesse processo? Claro, não ainda na fase da criança, na primeira infância ainda, mas assim, pensando também já na fase adulta, né? Na juventude. Como é que a análise comportamental pode ajudar a identificar e pensar como trabalhar isso? A análise comportamental, pessoal e profissional, ela é uma ferramenta muito importante para a gente entender exatamente e evitar essas questões de rótulo. Por exemplo, existem pessoas que no perfil, por exemplo, a pessoa com perfil que tem o perfil comunicador, ela tem essa característica de falar mais, de se expressar mais, tem mais facilidade, ela tem necessidade de estar no meio das outras pessoas. São as chamadas pessoas extrovertidas. Mas existem aquelas pessoas, os planejadores, os analistas, eles são pessoas que gostam de pensar mais, que têm um tempo, um time diferente das outras pessoas. Gente, o grande segredo qual é o perfil que predomina? Porque nós temos todos, nós temos os quatro nós somos comunicadores, nós somos executores, nós somos planejadores e somos analistas. O que ocorre? Eu posso ter um analista maior. Não é o meu caso, tá? É o dele. E o outro tem o quê? Um executor maior ou um comunicador maior. Então, sabendo como as pessoas funcionam, fica mais fácil da gente entender essas pessoas. E outra, se você não tem condições de ter ou fazer uma análise, não fez, não sabe qual é o teu perfil, é só você se observar. Quando a pessoa ela é extrovertida, ela enche de energia, ela se sente melhor no meio das pessoas, porque aquilo faz bem para ela, energeticamente falando, ela fica à vontade. Agora, quando a pessoa ela é introvertida, ela sente ela tem uma perda de energia muito grande no meio de muitas pessoas. Mas veja bem, eu posso controlar isso. Isso não está caracterizado pelo meu perfil, que eu estou condenada a não ser uma boa comunicadora, porque tenho traços, porque sou introvertida. A pessoa introvertida, ela é tão comunicadora
E ela pode ser desenvolver com tanta excelência, às vezes até melhor que um extrovertido. Por quê? Porque ela planeja mais, ela organiza mais, ela pensa mais o que ela vai falar. Então, os 4 perfis, eles precisam ser reconhecidos, valorizados no que é de qualidade que eles têm e ser desenvolvido, treinado aquelas qualidades e aquelas necessidades que você vai precisar no contexto social e profissional que o teu perfil tem, mas está pouco. Ele não tem o suficiente para que você consiga responder às necessidades e desempenhar com fluência, com desenvoltura e principalmente viver a vida como você quer viver. O triste é quando nós encontramos pessoas tão competentes, tão responsáveis, tão qualificadas, perdendo grandes oportunidades na vida porque se julgam ser tímidas. E olha a conotação feia, professor, que o tímido tem nos dicionários. Olha só, tímido no dicionário é quem tem temor, dificuldade de relacionar com outrem, acanhamento, debilidade, fraqueza, retraído, fraco, frouxo, bisonho, gente. Olha o que é ser tímido nos dicionários. Não é nem um pouco agradável, né? Como que eu posso chamar uma pessoa que chega lá com dificuldade, extremamente competente, com dificuldade de interagir, de falar em público, que ela é fraca, frouxa, débil, bisonho, retraído? Então, olha, isso é rótulo. Isso é rótulo do quê? Do ser tímido. O que o dicionário fala que é tímido. Agora, olha o que é timidez no dicionário. Qualidade do tímido, gente. Pasme. Acanhamento, debilidade e fraqueza. Como que a gente pode julgar que uma pessoa com esses rótulos todo é fraca, é débil, Não tem nada disso. Nós precisamos desmistificar a timidez. Então, quando eu pergunto para uma pessoa, por que você é tímido, professor? A pessoa vai dizer o quê? Porque eu tenho medo, tenho vergonha, me sinto insegura, eu tenho ansiedade. Olha, ela não está falando, ela está falando que ela é tímida, mas ela está expressando o quê? Eu não sou tímida, eu sou insegura, eu tenho dificuldade. Quantos discursos você fez na vida? Nenhum. Ela não tem nem treinamento. Ela nem experimentou o lado bom do falar em público, do interagir com outras pessoas. Por quê? Porque ela não tem o treinamento, ela não foi preparada. Outra coisa muito séria, e aí eu chamo a atenção das professoras, das escolas. Timidez, ela precisa ser trabalhada, o introvertido, ele precisa ser trabalhado desde o momento que nós começamos a fazer algum tipo de exigência de exposição pública. E hoje nós estamos vendo as crianças de idade extremamente baixa, pequenininhos, já sendo exposto ao público. Isso é uma coisa muito boa, porque vai lidando com essa realidade, que essa fase de estar em público, de falar em público, é muito legal, faz parte da sua vida, mas não pode ser uma coisa sem preparação. Tem que respeitar, jogar ali na frente sem nenhum cuidado. Não é obrigar as pessoas a estar na frente de um público que vai fazer elas enfrentar as suas dificuldades. Tem todo um cuidado, tem toda uma metodologia para desenvolver, para chegar àquele momento em que aquela criança, aquele jovem e mesmo o adulto, para estar diante de um público vencendo seus medos e suas dificuldades. Se não houver essa preparação adequada, o que nós estamos fazendo é reforçando bloqueios e criando mais traumas e gerando uma situação de desconforto tão grande que, ao invés de contribuir para o desenvolvimento, nós estamos retrocedendo esse desenvolvimento. Então, é muito sério essa questão. Vai fazer um trabalho de exposição em público? Vou. Como você vai proceder? Qual é o preparamento, o acompanhamento que você vai fazer para que aquele momento em que a criança, o jovem, o adolescente, o adulto chega lá na frente do público, ele esteja o quê? Sentindo confortável. Que ele esteja sentindo uma ação boa.
É gratificante estar aqui, porque aí você vai substituindo as experiências negativas do passado por experiências positivas, gratificantes, que reconheçam as pessoas agora no presente. Muito bem, professora Sueli. Temos várias pessoas que entraram aqui, né? Manda lá, quem está aí? A Clarete, a Glória. Oi, também Glória. Já apareceu, a gente viu ali. É que algumas pessoas não colocaram o nome, daí o Cláudio de Matos. Boa noite para vocês. Muito bom ter vocês aqui acompanhando com a gente, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí, que nem fez a Gisele, pode mandar, tá? Se a gente não puder responder aqui, a gente anota na nossa caderneta, se não pudermos responder agora, e na próxima live a gente vai conversar sobre isso tranquilamente, tá bom? Professora Shirley, você trabalha com curso de oratória já há 30 anos, né? Eu em sala de aula também há mais de 30 anos. E às vezes a gente enfrenta a situação, como você estava falando anteriormente, de alguns alunos que quando vão apresentar o trabalho, eles ficam roxo, amarelo, começam a suar, né? E alguns, inclusive, têm ataque de riso, né? Solta a gargalhada ali, um riso descontrolado. O que ri é bom, professor, e os que choram? Há aqueles, inclusive, que choram, né? E outros simplesmente largam o trabalho e vão embora. Tá. Nas tuas turmas, nos teus cursos de oratória, isso também costuma acontecer? Se acontece, não sei se nesses extremos, mas se acontece, quais são as dicas para a gente lidar com essas situações em sala de aula? Então, nos cursos de oratória, nós estamos prontos para essa situação. Nós temos todo um trabalho de início que vai quebrando as crenças, que vai trabalhando. Olha, nós no curso de oratória, nós até brincamos com os alunos do curso de oratória. Ó, vocês vão entrar tímidos aqui, mas não vão sair. Por quê? Porque a gente desmistifica a questão da timidez. E vamos trabalhando os pensamentos limitantes, eles vão trazendo as experiências deles, do como foi tratado. E uma coisa importante, que esse processo de resgate da história do participante, de como que foi suas experiências, já vai trazendo as experiências negativas. Então, é uma pessoa de 48 anos, que lembra de uma cena de quando tinha 7 anos, foi colocado em cima da mesa da professora e foi aplaudido, a professora pediu para aplaudir. E ele ganhou uma salva de palmas achando que ele estava abafando. E, na verdade, a professora depois falou, aplaudem o burro da sala. Pensa, 48 anos. E ele viveu a vida inteira com essa experiência. Então, toda vez que ele vai na frente de um público, ele já sabe que vai acontecer o quê? Vem no subconsciente esse trauma, marcou. E ele passou a vida inteira lidando com esse medo, com essa dificuldade, trabalhando com essas questões. E foi no curso de oratória que ele entendeu que todo o processo de história que ele tinha feito para superar essa dificuldade era no perdoar a professora. Mas o problema não estava na professora. O problema estava no menininho dele. Porque ele julgava o menino. Ele culpava o menino. E ele tinha um problema sério, não era com a professora, era com ele mesmo. Porque ele se sentia que ele era o responsável, que ele tinha criado a situação para viver aquilo. A partir do momento que ele compreendeu que a culpa não era dele e que foi feito um trabalho com a sua criança interior, de acolher essa criança, de trabalhar com essa criança, de perdoar essa criança e de trazer esse momento que aquela criança de 7 anos não tinha como se defender. Mas agora ele, com 40 e tantos, tinha como se defender. Inclusive de proteger, de acalentar aquela criança que ainda estava vivendo aquilo e trazendo toda aquela experiência negativa para o presente. Então, isso é importante, professor. É o jeito que você vai tratar a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, para chegar naquele momento em que ele vai precisar romper com o seu medo, mas ele sabe como romper. Então, primeiro tem que vir as técnicas, tem que vir a ruptura dessas crenças, o resgate dessas histórias,
e depois passar pelas técnicas, como se portar, a postura adequada, a voz correta, planejar, estruturar um discurso, saber exatamente o que a pessoa vai fazer ali na frente. Se ela está consciente desse momento, ela vai passar pela experiência de estar diante de um público como algo natural. Se ela for forçada, se ela for obrigada a fazer aquilo, aquilo não é algo que vai ser libertador. Aquilo só vai reforçar ou um trauma do passado ou vai criar mais um agora no presente. O Sartre tem uma frase que ele diz assim: não importa o que os outros fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Faz todo sentido, né? Porque assim, claro, até uma certa idade, né, a gente não tem muito controle nem como reagir àquilo que tanto os pais quanto os irmãos mais velhos, os primos, os professores fazem com a gente. Os amigos de escola e tal. Mas chega uma hora que a gente já adquire essa consciência, essa capacidade de compreender aquilo que está acontecendo conosco e, de alguma maneira, a gente processar isso, ressignificar isso, né? Então, e o importante, fundamental, eu penso assim, no caso, na situação que você citou, né? Naquele momento, quando aconteceu isso com essa criança, ela não tinha estrutura para processar, para ressignificar isso. Mas já na fase adulta, não, daí ela já tem. Mas aí ela precisa de um apoio, de uma ajuda, né? De uma orientação. Você quer ver outro exemplo? É a mamãe e o papai que é vaidoso, que adora aquela criança e ama aquela dancinha ou aquela musiquinha. Para o papai e a mamãe, quando chega um grupo de pessoas, ou sai, leva a criança para algum lugar, adora que a criança dance aquela dancinha ou cante aquela musiquinha. Se é um desejo da criança fazer isso, gente, vocês estão incentivando, vocês estão jogando ela para cima, valorizando aquela ação dela. Mas pense aquela criança que a gente vê todos os dias acontecendo. Vai, filho, dança aquela dancinha. Vai, filho! E obriga. Ou o professor, que está vendo que aquela criança não tem ou não está preparada, aquele adolescente não tem condições ainda de enfrentar aquele momento e que exige que faça essa atuação. Então, esse momento é muito importante, esse cuidado. Nós temos até um curso de como preparar professores para desenvolver, trabalhar e treinar a oratória em seus alunos. Então, veja, o professor ele vai fazer o curso, ele vai passar pelo treinamento e vai poder aproveitar a forma como nós desenvolvemos esse processo e vai aprender os cuidados, o como ele deve fazer para começar a desenvolver isso nas suas crianças, nos seus adolescentes, nos seus jovens e até nas empresas, nos seus adultos. Porque tem muitas pessoas, olha o perigo agora. Nos cursos de oratória, sempre tem alguém que desistiu da empresa. Desistiu de uma promoção por medo. Desistiu da faculdade porque chegou a hora do famigerado TCC. Então, olha que situação complexa que estamos vivendo. De pessoas abrindo mão de oportunidades e sem contar naquelas que não foram para o curso de oratória somente para buscar alternativa para passar por aquela fase, mas que também buscaram os atendimentos, outras pessoas que buscaram os atendimentos porque já não tinha nem condições de frequentar um curso de oratória. Então, quantas pessoas nós estamos vendo no nosso dia a dia, nas empresas, nas escolas, no grupo de amigos, que têm sérias dificuldades? O que a gente pode fazer com essas pessoas? É mais fácil julgar elas, é mais fácil condenar elas, do que apontar a elas recursos de como elas podem buscar as soluções. E, gente, tanto nós nas empresas, nas escolas, nós também temos responsabilidades, porque nós estamos trabalhando com pessoas. E nós desenvolvemos pessoas. Seja consciente esse desenvolvimento dentro de um objetivo proposto, dentro de uma didática, de uma metodologia adequada, ou seja, dentro de outras maneiras não tão didáticas e pedagógicas, você está desenvolvendo pessoas. Ou você está desenvolvendo para fortalecer as suas crenças e reforçando seus limites, suas limitações, ou você está desenvolvendo para rupturas, para autonomia, para liberdade, para criar novas crenças e ressignificar as antigas.
Olha só quem entrou e está acompanhando a nossa live. Betinha. Você tem Arapongas, Betinha? Responde para nós aí. E ela fez uns comentários aqui, professor, achei bem interessante, ó. Ficam forçando a barra da criança. Isso. Criança tem que deixar ela ser livre. Isso, exatamente. Essa é a nossa concepção. E a gente trabalha com a ideia, com o conceito de autonomia do Kant. O Kant tem um livro sobre educação que ele escreveu, que ele fala assim, ele começa o livro dizendo o seguinte, olha, o ser humano é o único animal que precisa ser educado. Veja, é forte isso. E é forte por quê? Porque isso implica uma responsabilidade muito grande por parte de quem educa. Tanto pelos genitores, o pai, a mãe, os avós, e assim por diante, como também nós, professores. Nós, às vezes, a gente não tem a noção, não tem a dimensão da responsabilidade que nós temos com relação à educação das crianças. Né? E, às vezes, uma coisa simples, às vezes, uma coisa não pensada, pode provocar alguns problemas muito grandes lá na frente. Deixa eu dar um exemplo. Olha quando as pessoas se referem ao tímido, o que eu estou falando nós no senso comum. Quando nós queremos falar do tímido, olha o que acontece. A gente fala assim, aquele tímido, coitadinho. Nas reuniões de professores, né, às vezes faça isso. Olha o perigo. Isso não é da pessoa, do introvertido que está ali convivendo com você. Isso são crenças limitantes suas. De achar que uma pessoa que é introvertida ou que tem dificuldade de falar em público, ela é uma coitadinha. E olha o perigo desse coitadinho. É que nós passamos um atestado de incapacidade para essa pessoa que não existe. Vocês querem ver como? Quem lida com a educação já viu isso, quem não lida com a educação viu isso acontecendo no frequentar as aulas ou até nas empresas. Vamos pensar aqui nas aulas. O professor encaminhou um trabalho de grupo. E aí, lá naquele grupo, tem os introvertidos e os extrovertidos. O que o introvertido faz? Eu vou pesquisar, eu vou elaborar, eu escrevo, eu faço tudo. E aí o extrovertido faz, pode deixar que eu apresento. Ok! Tá todo mundo indo para a sua zona de conforto. Tudo bem. Mas quem é que está crescendo e quem está se desenvolvendo nessa história? Ninguém. Aí chega o professor e percebe que, nós vamos ter que inverter essa história. Não. Você que sempre escreve, que faz e acontece, você hoje vai apresentar. O que a turma faz para defender? Ô, professora, coitadinho, ele é tímido. Olha o reforço negativo, o atestado de incapacidade sendo passado. Na empresa, o líder percebe que aquele introvertido está sempre fugindo da responsabilidade de apresentar um projeto, de participar de uma feira, de viajar para fazer uma coisa diferente, para levar a marca da empresa. E percebe que tem aquele que está sempre tomando a frente. É nós que temos que observar qual é o espaço que essas pessoas estão recebendo para poder efetivamente treinar a sua capacidade, desenvolver as suas habilidades. Então, eu não tenho como desenvolver isso nas escolas, nem nas empresas, mas eu tenho como buscar alternativas para que a gente possa desenvolver isso nessa pessoa. Ou encaminhar para um curso, ou trazer dentro uma palestra, trazer alguma coisa dentro das empresas, com a própria criança, criar jogos. Olha só, o psicodrama, eu sou psicodramatista. E o psicodrama é um recurso fantástico para você trabalhar, porque você trabalha dentro de um campo protegido, aonde a pessoa se expõe, mas ela sabe que ela está ali dentro de uma situação de dramatização, de representação. Então, ela vai lidando com os seus medos e suas dificuldades, lidando com situações que é na prática. Com as crianças, os pequenininhos, você não precisa dizer que eles vão fazer uma apresentação em público, que vai falar em público. Que vai ser avaliado, né? Que vai ser avaliado por isso. Não, deixa eles fazer do jeitinho deles. Deixa eles. Vamos fazer primeiro para a turma, aonde tem mais confiança. Depois vamos fazer com a outra turma, até chegar num ponto em que vai ter um público maior para eles. Então, você vai quebrando as barreiras, os limites, de uma forma saudável. E, principalmente, gente, natural. Porque nós já falamos, nós já interagimos,
Nós já lidamos com essa questão. Como eu disse no começo, é uma condição humana a nossa comunicação. Então, nós estamos somente trabalhando alternativas para quê? Para facilitar aqueles que têm que têm mais dificuldade, ou até treinando também aqueles que têm facilidade, mas que de alguma forma precisa aprender alguma coisa também. Precisa aprender, por exemplo, na oratória assertiva, nós desenvolvemos esse senso. Você não acha que você, naquele momento, interrompeu o teu coleguinha? Como que nós poderíamos fazer para que isso não aconteça? Você está falando muito alto. Gente, é um problema dentro das escolas. Nós trabalhamos muito com professores. E aqueles gritos, aquelas crianças todas falando ao mesmo tempo e gritando. Então, aí vem a professora e faz o quê? Qual é a atitude da professora? A única que sobra? Gritar também. E aí todos ficam gritando dentro da sala e ninguém pensa que existem outras alternativas para chamar a atenção da criança, que não precisa gritar, para falar com elas num volume de voz em que elas compreendam ao mesmo tempo que elas também abaixam o volume, porque mesmo os adultos, vocês já notaram como que a gente faz? Se o professor estiver falando alto, eu vou falar mais alto, ele vai falar mais alto e um fica competindo com o outro. Agora, se um está falando alto, eu baixo o meu tom, pelo menos 1 ou 2 tons abaixo, o que o outro faz? Ele também observa que ele está falando alto. Começa a incomodar, né? E vai equilibrando. Vai tornando a comunicação mais assertiva. Se eu sei que eu falo desse jeito, como se eu estivesse brigando, eu preciso saber que eu estou fazendo dessa maneira. E como eu vou fazer para melhorar esse procedimento? Porque tem gente que não fala, briga, grita. Então, esses mecanismos são mecanismos de aprendizado, de autopercepção, de autoconhecimento. E aquele que fala assim, baixinho desse jeito. Olha o grande problema dos chamados tímidos, dos introvertidos. É uma cobrança para que eles falem alto. Só que ninguém nunca parou para conversar com um introvertido e perguntar por que ele fala alto. Porque para ele aumentou um pouco o volume, é como se ele estivesse gritando dentro dele. Então, essa pessoa, não adianta você falar para ela, fala mais alto, fala para fora. Não adianta você ficar fazendo isso. Você está criando mais encrenca para o introvertido. O que deve fazer? Ele primeiro precisa descobrir a tonalidade de voz dele. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo não é aumentar o volume de voz dele. É pegar aquela voz, treinar com técnica vocal, com percepção vocal, fazer com que ele consiga projetar a voz, articular mais, para que ele, não tendo o volume necessário, ele consiga compensar dessa maneira. E com o tempo, e é tempo, gente, com o tempo, ele vai percebendo que a voz dele vai se ajustando, e ele vai conseguindo ampliar o volume. Mas não é necessário você pensar no volume para ter uma voz audível, compreensiva e clara. Passa, muitas vezes, pela técnica vocal. Assim como você já deve ter visto pessoas que você não entende nada. Por quê? Porque não é o volume que dá a qualidade da voz. Ele contribui, ele é um elemento. Só dentro da voz nós temos a articulação, a dicção, entonação, ênfase, ritmo, projeção e o tom de voz. Não adianta você querer que uma pessoa que não tem aquele tom, ele desenvolva de uma hora para outra, sem treinamento, sem técnica vocal, sem um conjunto de fatores que às vezes até no âmbito emocional. Por que essa pessoa está falando tão baixinha? Por que ela está se obrigando a não aparecer? Por que ela tem medo de se fazer entender? Tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade com essas pessoas que não são coitadinhas e nem incapazes. Elas precisam da nossa contribuição para poder desenvolver o que é necessário para o crescimento e para a desenvoltura da sua comunicação. Professora Cirlei, temos aqui quem entrou. Quem mais chegou? Deu um abraço para nós, Dorival. Saudade, Dorival. Tudo bem? Se cuida. A Fábio Capucci.
Ela estava falando assim, quando todo mundo resolve falar alto ao mesmo tempo, ela falou assim, bem isso, vira uma loucura. E a Fábio, ela é professora. Ela sabe bem do que ela está falando. Beijo, Fábio. Então, ela fala assim, e quando temos tom de voz alto? Ela diz assim, fiz 2 anos de fono e não consegui nem reduzir o tom da voz. Ó, quando o volume ele é muito alto, nós vamos trabalhar na perspectiva diferente. É mais fácil abaixar o volume, Fábio, fica tranquila, do que aumentar o volume. Então, outra coisa, nós precisamos avaliar se realmente você fala alto demais. E em que momento você fala alto demais? Porque é o seguinte, às vezes o que você fala que é falar alto demais é uma empolgação demais que a pessoa tem, e aí o problema dela não é nem o volume, é a euforia. Ela está na hora de se comunicar. E às vezes essa euforia, Fábio, pode se transformar numa ansiedade. E aí você quer falar, você quer expressar tudo e acaba o quê? Alterando. E nós não falamos de voz alta demais. Nós falamos em alteração de volume. E aí outra coisa que precisa avaliar é se os seus gestos eles correspondem ao que você está falando, ou se quando você está falando você se empolga demais, os gestos começam a dar de dedo no povo, fazer gestos que não pode ser feito, agressivos e tal. Então, tudo é elementos que nós precisamos observar em você para ajustar essas questões. Porque provavelmente, Fábio, você está recebendo feedback, você fala alto demais. E às vezes o seu problema não é o volume. É gestos, é essa ansiedade, essa euforia na hora de falar, que passa para o teu interlocutor como se você estivesse alterando o volume de voz. É fácil, tá bom? Mas tem que treinar, tem que trabalhar. Ó, boa noite, William. O William foi meu aluno de filosofia lá no Colégio Arnaldo Busato. Ele fala assim, ó, vou pegar só uma parte que ele diz assim, não nasci para ser tímido, mas ser extrovertido. Ótimo. Claro, mas também ele chama atenção. Às vezes, mesmo o extrovertido, às vezes ele tem um momento que ele precisa ali da pausa, e ele faz essa pausa. E as pessoas se estranham com isso, né? William, né? Isso, William tá William, é verdade, William. E tem uma coisa que o William traz que é muito importante. Pela ditadura do extrovertido, coitado do extrovertido, ele não pode, em nenhum momento, ficar em silêncio. Se ele ficar quieto, acha que está doente. Tem alguma coisa errada. Se o extrovertido chega meio a fim de, gente, quero ficar hoje comigo mesmo aqui no processo de reflexão interna e tal, todo mundo vai conversar. Você não está bem? Aconteceu alguma coisa? Não, pelo amor de Deus. Porque é o seguinte, como nós vivemos essa ditadura, nós não podemos perder mais um extrovertido. Ó, as perguntas, exatamente as que você fez, ó. Olha aqui, ó. Você tá bem? O que aconteceu? Que cara é essa? É bem isso. Então, veja, é como se o extrovertido ele fosse uma pessoa que precisasse estar 24 horas nesse processo de extroversão. E, gente, ninguém é 24 horas extrovertido, como ninguém é 24 horas introvertido. Nós temos situações. E aí, como que a gente mapeia, então, quem tem essa tendência maior para o introvertido? É as pessoas que geralmente assumiram o rótulo do tímido. E é aí que nós precisamos atuar. É aí que nós precisamos desmistificar essa questão da timidez. Você nunca foi tímido. Você foi intimidado. Alguma experiência, algum processo, seja na sua família, seja com você mesmo, seja na sua história, seja na escola, alguma coisa aconteceu para que você se aceitasse ou se olhasse como uma pessoa introvertida. E outra é tímida. Introvertida está tudo certo. É porque o introvertido ele não vai ficar se escondendo atrás dos rótulos para poder fugir das suas dificuldades. Ele vai enfrentar essas dificuldades. Ele sabe que ele precisa desenvolver algumas coisas, algumas áreas. Mas às vezes ele não tem o suporte adequado para enfrentar essas situações. Quanto mais tarde a pessoa buscar ajuda, mais bloqueios, mais traumas, mais experiências negativas, ela já viveu. Vocês concordam comigo? Então eu já fiz várias tentativas. E as tentativas foram frustrantes.
Eu já fui questionada, eu já fui julgada. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa que o emprego da vida dela, ela foi reprovada dentro de uma seleção interna da empresa, e o feedback que ela recebeu foi: você é muito tímida. Sabe? Agora, é fácil deixar de fazer a pessoa assumir, enfrentar aquele desafio, colocando ela o quê? De novo, numa zona de conforto. E aí, o que ela buscou? Ela buscou ajuda, por quê? Porque ela quer enfrentar. Ela não quer mais ser rotulada dessa forma. Ela não quer mais perder a oportunidade dessa forma. Agora, essa pessoa teve essa atitude diante do problema. Quantas pessoas que diante desse mesmo fato fariam o quê? Não vou tentar nunca mais, eu não nasci para isso mesmo, olha aí de novo, eu não mereço, eu sou culpada de tudo, eu não me desenvolvo, sabe? Chama para si unicamente essa responsabilidade. E nunca mais vai querer assumir outra aventura, outro desafio. O que é a zona de conforto? E nós, às vezes, gente, com as nossas atitudes, nós acabamos levando as pessoas, ao invés de ir para o desenvolvimento, nós criamos e fazemos uma retomada a uma zona de conforto. Porque, vamos e venhamos, ficar no nosso canto, quietinho, vamos aproveitar a pandemia agora. Ou não é só a pandemia, professor, nós podemos ir um pouco antes. Quando apareceu aí a comunicação via virtuais, pela internet, pelo home office e tal, o que a gente pensa? Todas essas condições de falar atrás de um aparelho facilita, aparentemente, facilita muito a vida das pessoas. E para que eu vou fazer? Para que eu vou treinar a minha comunicação, a minha oratória, se eu vou trabalhar atrás do computador, ninguém vai nem me ver? Por que eu vou me forçar a romper os meus limites, a minha zona de conforto e procurar interação social, se eu posso resolver tudo pelo celular? Parece que é mais simples. Por isso que você está vendo grupos de pessoas reunidas em um barzinho, agora não, porque nós estamos em tempo de pandemia. Mas antes, você ia para esses lugares, você via grupos de pessoas reunidas. Professor, cada um, em vez de estar aqui conversando com o outro, estava ali falando no celular. Você está vendo famílias procedendo dessa maneira. Porque gera uma situação de zona de conforto. Então, aí eu não preciso mais quebrar as minhas barreiras. Eu acabo usando esses recursos, eu acabo usando esses mecanismos para fugir das responsabilidades de rupturas. E continuo na zona de conforto. Aonde está o crescimento? Onde está o desenvolvimento? Onde está o desafio? Onde está o perigo que temos que correr para poder chegar aonde a gente precisa chegar? Não é na zona de conforto. Portanto, saia, fuja da zona de conforto. Professora Cirlei, a conversa está muito boa. Eu acho que se a gente deixar, o pessoal fica aí e vai chegando gente e a gente vai ficando aí por mais umas 2 horas. Mas, né, o nosso compromisso é aí com 1 hora e pouquinho de live. Para vocês voltarem na próxima. Foi muito boa a participação, teve aqui comentários, eu estou acompanhando aqui em paralelo. Quando abaixo a cabeça aqui, gente, é porque eu estou acompanhando aqui no celular, né, os comentários de vocês, tá bom? E quem acompanhou a gente até agora, tem presente, tem brinde? Vamos fazer um brinde? Vamos, eu acho um que presente? merecem. Um brinde não. Um presente. Um presente. Um presente. Essa coisa não é brinde, é presente. Nós vamos sortear para quem esteve aqui presente uma sessão de coach de oratória para verificar como anda a sua introversão ou a sua extroversão e trabalhar com vocês durante 2 horas técnicas e recursos da área do coach, da área de hipnose, da área de PNL, da área de regressão, para que vocês possam ficar afiados e soltar o verbo, soltar a espontaneidade e ser uma pessoa, não precisa ser extrovertida, mas introvertida, mas comunicativa. Muito bem, então nós vamos fazer o seguinte, ó.
Nós vamos sortear, eu tenho aqui um aplicativo no celular que ele vai fazer o sorteio, tá? Pela primeira letra do seu nome, tá? Então eu tenho aqui a listagem do alfabeto e eu vou fazer o sorteio agora. E se tá? tiver 2, professor, com a letra F? Isso, se tiver 2, a gente vai daí disputar no para o ímpar. Não. Quem que é? Foi sorteado o número 11. Mostra. Tem Mostra alguém? 11. Tem Olha alguém? o 11. Tem alguém que começa com a letra K? Acho que é difícil, né? Se tiver, gente, manda lá nos comentários para ver se aparece. Eu estou acompanhando em 2 lugares aqui, daí eu preciso ver nos outros lugares também se tem alguém. Boa noite, professora Ana Paula Gouveia. Grande abraço para você, colega lá do Colégio Milton Freire Maia. Um comentário aqui da Betinha, da Elizabeth Rosseto. Eu era muito introvertida, mas o tempo foi mudando e hoje sou um pouco tímida, mas extrovertida. Pode isso? Pode! Ela se converteu. E conhecendo você, Betinha, pode. Pode. Você pode. A Ivonete também acabou de entrar agora. Ó, Ivonete. Vamos lá, vamos sortear novamente, porque não deu dessa vez. Agora foi o número 24. Número 24, letra Z. Tem alguém com a letra Z? Opa, gente, mas quem tá sabe? difícil, hein? Tem Z? Se tiver, manda os comentários. Fui eu. Vamos ver se tem aqui no outro grupo que eu estou acompanhando. Ivonete, querida, sempre presente. Linda. Acho que vamos colocar ali no sobrenome também? Pode. Né? Vamos lá, vamos colocar agora o próximo número. Vamos sortear de novo, ó, tá rodando. 14, letra N. Tem N? Tem alguém que tem a letra N como primeira letra do nome ou de sobrenome? Tem algum N aí? Sim ou não? 1, 2, 3. Ninguém se manifestou, vamos sortear de novo. Até dar 1. A Betinha falando, tem os Acas, a Cariel. Tá puxando pelo lado do filho aí, né, Dindinda? Vamos de novo lá, mais uma 14. vez. Agora vai sair. Número 23, X. Puxa vida ainda. Ô, gente, pensamento positivo. Não tem aí. uma Xuxa aí? Não tem, com X não tem. 1, 2, 3, não. Tem bastante, gente, impossível. Tem Schwendler, mas o Schwendler começa a CH. Não deu, Ana Paula. Vai. Vamos lá, de novo, mais uma vez. O bom da brincadeira é esse, que fica assim, essa curiosidade, esse Vamos impacto. Lá, ó. Tá girando. Número 6. Opa, esse tem. Letra F. Quem é o F? Se manifeste F. Quem tem com a letra F no nome ou no sobrenome, como primeira letra? Ninguém? Ixi. Vamos dar mais um tempinho para ver se entra. Tchan, tchan, tchan. Sorteio Neiva. Aqui a Neiva. Ô, Neiva. O N, Neiva. Isso. Então saiu para Neiva. Desculpa, Neiva, eu não tinha visto o teu comentário. Gente, então a Neiva com N apareceu. A Neiva apareceu, eu não tinha visto. Desculpa, Neiva. Então, Neiva, você foi sorteada. Ô, Glória! Vai ficar para uma próxima. A Neiva eu não tinha visto, desculpa, foi erro meu aqui, tá? Então, como ela tem que fazer? Isso, fala lá, professora. Neiva, entre em contato com a gente. Você é de Curitiba? Entre em contato. Se não for, também não tem problema, porque nós vamos fazer a sessão via online. Então, não tem problema você ser de outro planeta, de outro estado, não importa. Neiva, é teu. Agora, entre em contato com a gente pelo telefone 041 99996 7063 para a gente marcar a tua sessão. Ok? Entendeu? Ou então chama no Intrépides Desenvolvimento. Em algum lugar você acha a gente, tá bom? Você é de onde? A Neiva é professora aposentada. Olha, e ela tem muitas experiências para contar para nós, hein? Então,
Tá certo, Neiva? Tem outro telefone também, Neiva, que é o 992784823, tá? Você pode tanto ligar para nós quanto mandar uma mensagem e aí a gente vai agendar essa tua análise para você, tá bom? E continuando a nossa semana, amanhã nós teremos uma live sobre você é tímido ou intimidado? Com uma empresa, a Contrec, com a Glória, que está aqui com a gente, a Glória Maria Fernandes, e nós estaremos trabalhando essa questão da timidez, você é tímido ou intimidado, dentro das empresas, principalmente com os empresários, juntos com os seus colaboradores. Então, se você quer continuar ouvindo sobre isso, acompanhe nós na Contrec amanhã, que nós estaremos com a Glória falando sobre isso. Tem também a enquete, nós estamos com a enquete, não esqueça de entrar lá e participar, porque dessa enquete vai sair uma pesquisa e que vai resultar em um artigo muito legal para poder entrar aí nas nossas revistas, blogs, nos quais nós estamos inseridos. E uma outra coisa importante é que na sexta-feira nós temos uma outra live. E na sexta-feira a live vai ser: você é tímida? Nós estaremos trabalhando somente com as mulheres. Por que as mulheres são consideradas mais tímidas ou menos tímidas do que os homens? Então, e essa live vai acontecer junto com a Miss Preta, tá bom? Que é a nossa Miss, a Edna Souza, que é a nossa Miss Preta, no qual também temos uma parceria e estaremos com um trabalho com ela na sexta-feira. Então, ó, tá recheado de novidades para vocês, de debate. Sem contar que lá na nossa página, nas nossas páginas e no nosso site, está disponível textos, artigos sobre o tema, inclusive o que nós abordamos hoje, está em vários canais. Siga a gente nas nossas páginas e você vai receber os links para acessar esses textos, esses artigos. Ó, a Neiva diz o seguinte, ó, fui tua aluna. Oba, Neiva! Depois agora eu vou olhar teu rostinho. De você. Não, minha aluna ou aluna dele? Porque nós aqui disputamos. E a Fábio falou assim, puxa vida, logo a hora que eu fui sorteada. Fábio, fica para a próxima. Amanhã talvez, ou sexta-feira, ou a semana que vem. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Professora Shirley, também agradeço a sua presença, a sua participação, as suas informações e comentários aqui, pelo que está todo mundo falando, eles adoraram. Nos encontramos amanhã, como a professora Shirley falou, para quem quiser acompanhar, na sexta-feira, e na semana que vem a gente vai voltar com um outro tema também muito interessante para esse momento aí de distanciamento, de desenvolvimento humano em todos os sentidos, aproveitar esse momento para a gente se desenvolver. E na terça-feira, dia 26, eu estou na rede Evangelizar, falando sobre atendimento. Então, fique ligado, porque tem muitas novidades aí e nós estamos preparando coisas bem especiais para vocês, porque vocês merecem. E não esqueçam, cala a boca já morreu, quem manda na minha boca agora sou eu. Boa noite. E fiquem em casa se puder. Boa noite, tenham um bom descanso e um bom resto de semana para vocês. Tchau.